Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo doutora Cíntia Alves, eu sou médica, especialista em radiologia e diagnóstico por imagem e hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante que eu vejo todo dia na minha prática médica, que é a esteatose hepática. Para você ter uma ideia do tamanho desse problema, cerca de 30% da população apresenta esteatose e ela pode acometer até crianças. Fique comigo até o final desse vídeo para você descobrir se você está com risco de ter esteatose hepática e como prevenir. Saber se você tem essa doença, ou seja, como fazer o diagnóstico. Se você já tem esteatose, esse vídeo também é importante para você descobrir como tratar essa doença e também para você saber se você está com risco de ter outras doenças mais graves, inclusive câncer. Então você não pode perder. Mas antes, espera um pouquinho. Se você quer ser uma pessoa mais saudável, não deixa de se inscrever aqui no canal. Aproveita e ativa as notificações. Se você quer me ajudar a divulgar esse vídeo e esse canal, por favor, não deixa de deixar o seu like aqui também. Esse like é muito importante para o YouTube recomendar esse vídeo para as outras pessoas e vai me ajudar muito a expandir esse canal. Então, desde já eu agradeço muito a sua ajuda. Então vamos lá começar, porque hoje o papo vai ser longo. A esteatose hepática é o acúmulo de células de gordura no fígado. A esteatose hepática tem várias causas, dentre elas abuso de bebidas alcoólicas, obesidade, sobrepeso, diabetes, uso de alguns medicamentos como corticoides, hepatites, falta de atividade física que chamamos de sedentarismo, perda muito rápida de peso e até alguns tipos de cirurgias. Quem tem sobrepeso e obesidade, principalmente na região abdominal, na região da barriga, que nós chamamos de gordura visceral, tem um risco muito maior de ter células de gordura estocadas no fígado. Já deu para perceber que a esteatose hepática está associada a um estilo de vida precário, em que a pessoa se alimenta mal, consumindo em excesso alguns alimentos como carboidratos refinados, pães, massa, arroz, macarrão brancos, excesso de bebidas alcoólicas, o excesso de açúcar, principalmente o açúcar refinado, que é o açúcar branco. E não é só o açúcar que a gente coloca no nosso café, no nosso chá, no nosso suco, mas também vários alimentos e bebidas que estão nas prateleiras de supermercado são ricos em açúcares. Então você precisa ficar de olho nos rótulos. Alguns desses alimentos são refrigerantes, bebida de caixa, bolos, biscoitos, sobremesas. Fica atento. Alimentos gordurosos, ricos em gorduras ruins, como as gorduras saturadas e trans, encontrados em alimentos fritos, alimentos congelados, biscoitos, sorvetes, macarrão instantâneo, pipoca de micro-ondas, carne vermelha gordurosa como picanha e cupim, alimentos industrializados como molhos, condimentos e margarinas, leite integral, requeijão, queijos muito gordos e industrializados como catupiry, cheddar, parmesão, alimentos embutidos como salsicha, salame, mortadela, linguiça. Eu preciso também falar de um assunto controverso para esclarecer algumas coisas. O açúcar presente nas frutas, que é a frutose, pode levar à esteatose hepática? A resposta inicial é sim, mas calma. Só se você consumir em excesso só o suco das frutas. Porque quando você consome só o suco das frutas, você retira das frutas o que ela tem de melhor, que são as fibras, e você acaba consumindo só o açúcar, principalmente de frutas muito doces, que já são naturalmente muito doces, e pior ainda se você ainda colocar o açúcar por cima. Isso acontece porque quando você retira a fibra da fruta, você vai retirar uma das partes mais importantes do alimento, que é justamente responsável por impedir que todo esse açúcar da fruta vá diretamente para a corrente sanguínea. E esse açúcar em excesso indo para a corrente sanguínea pode ser estocado no fígado, porque você não vai ter tempo de gastar tudo isso muito rápido. Então isso vai ser estocado no fígado e pode gerar sim esteatose no meio de uma dieta já ruim. Mas por que eu toquei nesse assunto?
Porque saíram umas notícias por aí dizendo que o açúcar das frutas eram os grandes vilões por trás da esteatose, e não é verdade. Então, por favor, não vamos culpar as frutas. A grande pergunta agora é por que o fígado fica gorduroso? Tirando os casos de esteatose causados por hepatite, uso de medicamentos, perda rápida de peso, que atualmente são a minoria, a gordura se acumula no fígado porque estamos comendo muito, muito mais do que estamos gastando. Então, nesse caso, a gente tem que pensar como se fosse um banco. Se você deposita muito e não gasta, vai acumular. Quem dera, né, que gordura fosse dinheiro. A gordura se acumula muito mais rápido. E um dos locais que a gordura mais se acumula é no fígado, na barriga e abaixo da nossa pele, que é chamada de tecido celular subcutâneo, que dá essa aparência mais gordinha para a pessoa. Todos esses alimentos ruins que eu citei, eles vão se acumular no organismo em forma de gordura, que são os triglicerídeos. Mas por que o nosso organismo acumula tanta gordura? Ele faz esse acúmulo para caso você fique muito tempo sem se alimentar, ele vai ter de onde tirar, porque o nosso organismo consegue transformar essa gordura em energia para você fazer suas atividades diárias. No passado, há muito tempo atrás, quando a gente ainda vivia em cavernas, a gente caçava. O ser humano caçava para sobreviver. Por conta disso, ele não comia todos os dias. Ele só comia quando ele conseguia caçar alguma coisa. E a gente também andava muito, corria muito para conseguir caçar um animal. Então, o nosso organismo precisou desenvolver um sistema de acumular gordura para transformar em energia nos dias que a gente não comesse. Mas na vida moderna, nós comemos pelo menos 3 vezes ao dia alimentos muito calóricos. Então, o nosso organismo usa o que ele tem que usar e o resto ele armazena, porque ele não sabe quando vamos comer de novo, então ele tem que se prevenir. Se você parar para pensar, esse mecanismo é perfeito se a gente não comesse em excesso e comidas industrializadas, muito calóricas. Mas como na vida moderna nós fazemos isso e o pior, nós não nos exercitamos tanto, a gente começa a desenvolver doenças, como obesidade, diabetes e esteatose hepática. Em uma população obesa, cerca de 70% das pessoas vão ter esteatose hepática. Então, se você tem obesidade ou sobrepeso, principalmente a gordura na região da barriga, você tem que procurar um médico para saber se você tem esteatose. Para você saber se você tem um excesso de gordura visceral, você pode medir a sua cintura agora, é só pegar uma fita métrica. Se você mediu sua cintura e você é mulher e deu mais de 88 centímetros, caso você seja homem e deu mais de 102 centímetros, você tem um risco muito alto de ter gordura visceral exagerada e, consequentemente, um risco alto de ter esteatose hepática. Então, eu te oriento a procurar um médico para saber se realmente você tem esteatose hepática ou até outras doenças que estão relacionadas ao aumento da gordura visceral, como diabetes e hipertensão. Por que é tão importante observar o seu estilo de vida? Porque a esteatose hepática é uma doença silenciosa, ela não dá sintomas. A esteatose hepática só vai dar sintomas numa fase mais avançada da doença, que é a fase de inflamação, mas isso ocorre vários anos depois da instalação da gordura no fígado. Mas como fazer o diagnóstico de esteatose hepática? Você pode fazer um exame de sangue, que vai dar o aumento das enzimas hepáticas. Normalmente, as pessoas com esteatose também têm aumento de triglicerídeos. Mas quando as enzimas hepáticas estão aumentadas, elas vão dizer para os médicos que tem alguma coisa errada no seu fígado, mas não exatamente o que. Daí a importância de fazer um exame de imagem. O exame inicial geralmente é ultrassom, que mostra a esteatose e quantifica o grau da esteatose, se é leve, moderada ou acentuada. Outros exames de imagem, como tomografia e ressonância, também mostram. Se você teve esse diagnóstico de esteatose hepática, você já sabe que tem, mas não fez nada para mudar, afinal você não tem sintomas, né? O que vai acontecer com você? Você pode evoluir para uma segunda fase, que é a fase inflamatória, e nesse ponto você pode ter alguns sintomas, como mal-estar, fadiga, dor abdominal na região do fígado, que é aqui na parte superior direita do abdômen. Você também pode sentir um aumento do fígado, começa a sentir que está aumentando essa região do abdômen.
e essa é a fase inflamatória, que nós chamamos de esteatohepatite. Se você continuar ignorando esse problema e não fizer nada, a doença vai evoluir, chegando até um ponto em que pode haver morte das células do fígado, que nós chamamos de cirrose, e isso leva a uma perda da função hepática. Pessoas que têm cirrose hepática têm um risco muito elevado de ter câncer. Por isso é muito importante você começar a tratar a esteatose hepática na fase inicial ou até na fase inflamatória, porque essas fases são reversíveis. Se você já tem o diagnóstico de esteatose hepática ou está suspeitando que você pode ter, o que você vai fazer? Chorar? Se desesperar? Não, porque agora eu só tenho ótimas notícias para você. Como eu já falei, tanto na fase em que você não tem sintomas, quanto na fase de inflamação que você pode ter alguns sintomas leves, essa doença é completamente reversível. Há 2 pilares no tratamento da esteatose: reeducação alimentar e fazer atividades físicas. E nós vamos falar sobre isso agora. A dieta é o primeiro passo para salvar o seu fígado e reduzir a gordura na região da barriga. Mas fique calmo, ninguém vai te recomendar um emagrecimento muito rápido. As últimas pesquisas mostram que se você reduzir só 5% do seu peso corporal, você vai reduzir em 30% o nível da esteatose. Ou seja, nada de outro mundo, né? Se você tem 90 quilos, você só precisa reduzir 4,5 kg. Mas o ideal mesmo é que você reduza 10% do seu peso corporal, mas dentro de 6 meses. Então, nada de dietas mirabolantes e nada de emagrecer muito rápido. O emagrecimento muito rápido pode até levar a um agravamento do problema, aumentando a inflamação das células hepáticas. Por isso, a chave é fazer uma reeducação alimentar e perdendo peso gradativamente e de forma sustentável. Nada de radicalismo, você tem que começar a fazer uma substituição do seu cardápio. Por exemplo, com relação aos carboidratos, o ideal é consumir carboidratos integrais. Outra fonte muito boa de carboidratos são as raízes. Por exemplo, mandioca, batata doce, inhame. É claro que você não vai poder consumir muito carboidratos, porque você já tem um estoque muito grande no seu organismo. Então tem que ser uma quantidade pequena. Mas quem vai determinar a quantidade ideal para você é um nutricionista ou um nutrólogo, baseado no seu peso corporal, no seu metabolismo e nas suas características individuais. Outra alternativa boa para você é consumir mais gorduras boas, presente no abacate, nas nozes e em peixes gordos, como o salmão e o atum. Com relação à fonte de proteína, dê opção por proteínas mais magras, como peito de frango, uma carne magra e além dos peixes. Agora, frutas, verduras e legumes vão ser os seus amigos. Você tem que começar a consumir mais esse tipo de alimentos. Álcool, melhor evitar. Se você for consumir álcool, que seja de preferência um vinho, mas só uma taça e sem excesso, porque o álcool também leva a esteatose e é uma das causas mais frequentes de esteatose. Não adianta fazer só uma reeducação alimentar. Fazer atividades físicas é muito importante. Muitas vezes você está se alimentando bem, fazendo uma reeducação alimentar e não perde peso, você fica frustrado e às vezes até desiste do seu plano alimentar. Isso não é bom, te gera ansiedade. Se você não está perdendo peso, não desista. Apenas adicione uma atividade física que vai turbinar a sua perda de peso. Você vai se sentir mais motivado, mais alegre para continuar. Qual atividade física você tem que realizar? No passado a gente achava que eram só os exercícios aeróbicos, caminhadas, corridas, ciclismo, mas hoje nós sabemos que é muito importante também fazer treino de força, que é a musculação. Mas calma, comece devagar, não vá a um extremo que você pode ter alguma lesão e algum problema. Faça exercícios com um educador físico que vai te orientar e comece leve, numa carga leve, numa intensidade leve. Com o tempo você vai adquirir resistência, você vai ficar mais forte, vai poder fazer mais. Você não precisa ser um atleta, você precisa cumprir apenas a meta da Organização Mundial da Saúde, que são 150 minutos de atividade física por semana, o que são 20 minutos por dia. Não é nada muito difícil e impossível de você fazer. Muita gente fica querendo saber se tem tratamento medicamentoso para esteatose hepática. Não tem nenhuma pílula que vai fazer a gordura do seu fígado diminuir. Mas existem alguns remédios que o médico pode prescrever para reduzir a inflamação nas células hepáticas,
Por exemplo, a vitamina E, que é um antioxidante. Existem outros medicamentos que o médico pode prescrever que reduz o açúcar no sangue, mas isso é totalmente individualizado e você precisa ter um médico da sua confiança para lhe indicar o melhor tratamento e as doses necessárias. Outra coisa importante de você fazer é procurar saber se você não tem outras doenças que andam ali juntinho com a esteatose, como diabetes, hipertensão. Essas doenças algumas vezes também precisam de tratamento medicamentoso e só o seu médico que pode prescrever para você. Mas mesmo a pílula mais moderna não vai substituir o seu esforço, a sua dedicação, você mudar o seu estilo de vida, fazer uma reeducação alimentar, se exercitar, e o fígado sabe bem disso. Bem, meus amores, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Mais uma vez eu te peço, eu sou pidona mesmo. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui para mim. Esse like é muito importante para esse vídeo ser divulgado aqui no YouTube e vai me ajudar muito nesse canal. Aproveita e compartilha com as pessoas que você ama, com seus amigos, com seus familiares, nos grupos de WhatsApp. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Um grande beijo no seu coração e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!